Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso, vamos estudar na aula de hoje o calorímetro e trocas de calor. É o seguinte, na aula passada nós analisamos, fizemos exercício de trocas de calor. E nos exercícios, gente, nós tínhamos que desprezar o recipiente, a troca de calor entre o meio ambiente e o recipiente. É o seguinte, agora nós não vamos desprezar. Então é o seguinte, primeira coisa, o que é um calorímetro? Tá? O calorímetro é aquele recipiente onde nós vamos colocar as substâncias, né? Água lá, qualquer substância que seja, para ver a troca de calor. E geralmente o calorímetro ele é isolado, né, termicamente do ambiente para evitar as perdas de calor, para ver só trocas de calor entre os componentes. Teoricamente, né, o calorímetro não deveria interferir nas trocas de calor entre os corpos colocados no seu interior. No entanto, essa interferência ela é inevitável. Então, nós não vamos desprezar agora essa troca de calor. Então, para você entender bem, gente, é o seguinte, você coloca, por exemplo, café, está a 50 graus Celsius, você mede a temperatura do café, você bota dentro do calorímetro, dentro da garrafa térmica. Aí você fecha a garrafa térmica. Daqui a uma hora você vai lá medir o café, a temperatura do café. A temperatura do café vai estar 50 graus, gente? Não, ela vai estar um pouquinho menos, né? 49, 48, que seja. Por quê? Porque a garrafa térmica, por mais que ela seja termicamente preparada para não interferir, ela vai absorver um pouquinho do calor do café. E um pouquinho do calor do café, o calor é transferido para o meio ambiente, né? Quando a gente coloca o café dentro da garrafa, etc., tem uma perda de calor. E também, né, a garrafa térmica absorve um pouquinho de calor. A realidade, o que acontece é essa. Então, a gente vai considerar agora os exercícios com essas perdas de calor. Bom, então, para a gente calcular a perda de calor, a troca de calor entre a garrafa térmica e os componentes que estão envolvidos no probleminha, nós vamos utilizar essa formulinha aqui, ó. Capacidade térmica vezes variação de temperatura. Então, o calor que a garrafa térmica absorve pode ser calculado assim, com as substâncias envolvidas. Vamos fazer um exemplo aqui para você começar a entender o que eu estou dizendo. Vamos lá. Olha, num calorímetro de capacidade térmica. Vamos lá, ó. Então, calorímetro, capacidade térmica é o Czão igual a 2 calorias por graus Celsius. Num calorímetro de capacidade térmica 2 calorias por grau Celsius a 5 graus Celsius, quer dizer, a temperatura inicial do calorímetro é 5 graus Celsius. São colocados 100 gramas de água. Opa, nesse calorímetro vai ser colocado o quê? Água. Qual é a massa de água que vai ser colocada nesse calorímetro? 100 gramas de água a 30 graus Celsius. Quer dizer, a temperatura inicial da água é 30 graus Celsius. Qual será a temperatura de equilíbrio térmica? Então, ele quer a temperatura de equilíbrio. A temperatura de equilíbrio é a temperatura final, né? Ele está querendo saber a temperatura de equilíbrio. A água que está dentro do calorímetro vai adquirir uma temperatura final. Se a água que está lá dentro do calorímetro vai adquirir uma temperatura final, a temperatura final do calorímetro e da água vai ser a mesma, né, gente? Já que a água está dentro do calorímetro, eles vão estar em equilíbrio térmico, então eles vão ter a mesma temperatura. O calor específico da água, gente, é 1 caloria grama graus Celsius. Vocês estão entendendo, gente? Você vai colocar 100 gramas de água a 30 graus dentro de um calorímetro. Teoricamente, né? O que era para acontecer? Você bota lá, fecha. Depois de um tempo, se você fosse medir a temperatura da água, ia estar quanto? 30 graus Celsius. Só que na prática isso não acontece. Existe uma troca de calor, né, entre o calorímetro
e a água. Então, a água vai diminuir um pouquinho a temperatura, né? Isso que nós vamos chegar nesse resultado, vocês vão observar agora. Então, vamos lá, vamos considerar o princípio da troca de calor. Como é que a gente considera? A quantidade de calor trocada entre o calorímetro e a quantidade de calor trocada entre as águas, e a água tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a zero. Como é que a gente calcula a quantidade de calor trocada pelo calorímetro? A gente pode calcular assim, né? A quantidade de calor trocada pelo calorímetro é a capacidade térmica vezes variação de temperatura. Mais a quantidade de calor trocada pela água, como é que a gente calcula? Massa, calor específico vezes variação de temperatura. Vamos lá. Capacidade térmica da água, 2 vezes... De quanto que varia a temperatura do... capacidade térmica do calorímetro, né? 2 calorias, graus Celsius, vezes... Quanto que varia a temperatura do calorímetro? Era 5 graus e vai para uma temperatura final de equilíbrio. É a temperatura final menos inicial, né? Então vai ficar quanto? Θ menos 5. Temperatura final menos inicial. Mais massa de água, 100 gramas. Calor específico da água, 1 caloria, vezes... De quanto que varia a temperatura da água? A temperatura final menos inicial. Então vai ficar quanto? Θ menos 30. Estão percebendo? Quer dizer, o calorímetro tinha uma temperatura inicial de 5 graus. Nós colocamos água a 30. Então vai haver uma troca de calor aí entre o calorímetro e a água. A troca de calor do calorímetro nós podemos calcular assim, né? Capacidade térmica vezes variação de temperatura. E a quantidade de calor trocada pela água, massa, calor específico vezes variação de temperatura. Como os dois, a água que está dentro do calorímetro, eles vão entrar em equilíbrio térmico, então a temperatura final vai ser a mesma, né? A água que está dentro do calorímetro vai atingir uma temperatura final, e essa temperatura final é a temperatura do calorímetro, já que os dois estão em equilíbrio térmico. Qual o procedimento aqui, gente? Aplicamos a distributiva 2 vezes θ, 2θ, menos 2 vezes 5, 10, mais... Aqui, gente, ó, vou fazer direto, hein? 100 vezes 1 é 100, né? Aí 100 que multiplique quem? Θ menos 30. Então, vai ficar 100 vezes θ, 100 θ, menos 100 vezes 30, 3.000. Vai ficar aqui, ó, 2θ mais 100θ. 2 mais 100, 102θ. Menos 10, menos 3.000. Menos 10 menos 3.000 dá menos 3.010. Isso é igual a zero. O que tem θ de um lado, o que não tem do outro, tá, gente? Então, 102θ é igual. Menos 3.010 passa para lá, mais 3.010. O 102 está multiplicando, passa dividindo. Então, dá 3.010 por 102. Pessoal, se você fizer essa continha, vai dar 29,5 graus Celsius. Então, o que aconteceu? Nós tínhamos um calorímetro que estava com a temperatura inicial de quanto? 5 graus. E nós dentro desse calorímetro, nós jogamos o quê? 100 gramas de água a 30 graus Celsius. Teoricamente, se você joga essa água a 30 graus Celsius, o que era para acontecer? Se fosse um calorímetro ideal, ele não iria trocar calor com a água. Aí você, depois de um certo tempo, a gente ia abrir lá o calorímetro e medir a temperatura da água. A temperatura da água ia ser quanto? 30 graus. A temperatura da água dentro do calorímetro ia ser quanto? 30 graus. Só que na prática isso não acontece. Na prática existe o quê? Uma troca de calor. Então o calorímetro ele absorve um pouquinho de calor da água. Se ele absorve um pouquinho de calor da água, o que aconteceu? A temperatura de equilíbrio foi para quanto? Para 29,5, né? Teoricamente era para ser 30, né? Se fosse aquele caso bem ideal, né? Mas não, na prática não acontece assim.
É que nem você colocar um chazinho quente, um cafezinho bem quente lá na garrafa térmica. Aí você coloca lá dentro, deixa um tempo lá dentro. Quando você for tomar o café, tomar o chá, depois de um certo tempo, a temperatura não será a mesma. Vai ser um pouquinho menor. Pode até ser imperceptível, lógico, né? Mas que é menor é por quê? Porque a garrafa térmica vai absorver um pouquinho de calor. Por mais que ela seja projetada para evitar, né, evitar ao máximo essa troca de calor. Tudo bem, pessoal? Então, a aula de hoje é isso, calorímetros e troca de calor, tá? Na próxima aula nós vamos fazer mais exercícios para praticar isso aqui. Então, por enquanto é só e até a próxima.